Fala, meus amigos Tecnotip, beleza, pessoal? Nós falamos, né, hoje cedo aí sobre o nosso curso, né? E nós vamos começar aqui a primeira aula hoje. De brinde, pessoal. Vão ser duas aulas hoje, hein? Duas aulas hoje. A introdução e já vou começar conteúdo hoje, pra vocês não ficarem sem conteúdo, hein? Vamos lá, então. Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre acústica, sobre alto-falantes, frequência e amplificadores, né? Por que eu vou falar tudo numa tacada só, tá? Vamos falar um pouquinho sobre caixa de som também, tá? Vamos chegar lá, calma aí que a gente vai chegar lá. Talvez, se der tempo, a gente fala um pouquinho de equalizador. Mas, vamos lá, pessoal. Por que falar de acústica? Por que falar de som, né? Mas antes de falar de acústica, você sabe o que é o som? Né? O que é som, meus amigos? O que é o som? O que é a voz que você fala? Né? O que é o som do vizinho que te incomoda tanto quando você quer dormir, né? Aquele carro de funk que passa na rua e acaba com o teu sono, né? Acaba com o teu descanso. O que é som? Por que aquilo acontece? Por que tem carro que o som é mais forte? Por que tem carro que o som é mais fraco? Nós vamos explicar tudo isso hoje, pessoal. Mas, vamos lá então? O que é o som? Vamos responder essa pergunta. O que é o som? Pessoal, o som é uma perturbação do ar, ó. Tô perturbando, pessoal. Tô perturbando, ó. Perturbando. O cachorro ali já tá irritado já. Tô perturbando. É uma perturbação do ar, pessoal. Por que perturbação? Quando eu faço um barulho assim, ó. Tá vendo que a mesa vibrou? Ou seja, existiu uma vibração. Essa vibração da mesa, ela transmitiu uma vibração para as moléculas de ar. E essa vibração das moléculas de ar se chama som, meus amigos. É isso mesmo. Então, som é uma perturbação. Quando você fala, né? Se você não sabe, você tem cordas vocais, né? Essas cordas vocais vibram mecanicamente. Essa vibração produz uma perturbação, né, nas moléculas de ar e cria o som, né? Cria o som. Vocês vão entender daqui a pouco. Vou mostrar na prática no alto-falantezinho aqui para vocês, tá? Vamos lá, né? E esse som, ele tem uma frequência, né? O que seria a frequência, pessoal? A frequência é a quantidade de vezes, né, que vibra. Então, se eu faço isso aqui, ó, é um som mais grave, é uma frequência mais baixa, né? Porque a batida que eu faço aqui, ela é mais ou menos assim. Se eu fizer em câmera lenta, é mais ou menos assim. Já se eu faço um barulho, por exemplo, um barulho, o que seria assim, um barulho mais agudo, né? Isso aqui, ó. Um barulho desse aqui, né, é um barulho mais agudo, ou seja, é uma frequência mais alta. Vamos dar uma explicação diferente. Por exemplo, né, instrumentos musicais aí. A corda de um baixo, por exemplo, a corda de um baixo, para quem não sabe o baixo, é aquele instrumento que faz bum, né? Ele é mais grave, é uma frequência mais baixa. Pode ver que a corda do baixo é bem larga. Já a corda de um violão, né, é uma cordinha mais fina. Então, a gente tem uma frequência aí mais alta. Logicamente que a corda do baixo não está menos esticada. A corda do violão é um pouquinho mais esticada. Né? Então é mais ou menos assim, pessoal. Frequências baixas são mais graves, né? São som mais pesados, mais graves. Né? Aquele carro de som que passa na sua rua, né? Que tá cheio de subwoofers, né? Que são caixas de grave. Calma que vocês vão entender tudo isso. Tá? Calma, vocês vão entender o que é um subwoofer, tudo, enfim. Aquilo é um som mais grave. Já aquele cara que passa vendendo pamonha é um som mais agudo, tá? Talvez puxado mais ao médio, porque nós temos o grave, o médio e o agudo, pessoal, tá? Então, essas frequências vão funcionar assim, ó. Vou desenhar aqui para você. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, uma frequência, né? Aqui eu tenho o tempo, né? Ó, o tempo dessa perturbação desse ar, né? E aqui eu tenho a intensidade, né? Se eu tenho no mesmo instante de tempo, né? Ó, perceba que é inverso. Esse fenômeno ele acontece inversamente ao tempo, ó. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, tá vendo que foi mais rápido. Vou fazer de novo, ó. Que ali ficou meio ruim. Isso foi bem curtinho assim, ó. Então aqui eu tenho uma frequência, por exemplo, uma frequência X, aqui eu tenho uma frequência 2x e aqui eu tenho uma frequência 3x, né? Então vamos supor que aqui eu tenho uma frequência de 60 Hz. Aqui eu já vou ter uma de 120, né? E aqui eu já vou ter uma de 180. Perceba que quanto menor vai ficando a onda aqui, ó, maior vai ficando a frequência. Então é isso daí, pessoal. É mais ou menos isso daí a frequência. Calma que ao decorrer do curso vocês vão entender por que eu estou falando disso. É só uma introdução simples, vocês não precisam entender muito isso daqui não, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Você tem lá o som do carro. O som do carro, né, ele é grave, então a frequência ela é assim, ó.
Já o som da pamonha ele é mais assim, entendeu? Então, grave, médio e o agudo. O agudo, por exemplo, é, sei lá, um chiado de panela de pressão, por exemplo. O agudo ele é assim, ó. Entendeu? A frequência é mais alta. Então vocês entenderam aí, ó, o grave, o médio e o agudo. O que é grave, o que é médio e agudo. Então, ó, grave aí pode ser o som do funkeiro aí que passa na rua vibrando sua janela. Médio vai ser o som do pamonheiro. E agudo aí pode ser o chiado da panela de pressão, por exemplo. É um som agudo, né? E aí, por que eu preciso entender isso, pessoal? Isso é muito importante a gente entender. Porque o grave, né, no caso, ele vai fazer o peso do som, né? Quando você estiver trabalhando com som grave, ele vai dar o peso, ele vai fazer a pessoa sentir a música, né? O médio, o que é o médio? O médio é a voz, né? É a voz do cantor que está cantando a música. E o agudo é o brilho, pessoal, né? Ninguém gosta de um som sem agudo, um som sem brilho, né? Então, por exemplo, se eu estou falando mais grave, estou falando mais grosso, falando mais firme, assim, entendeu? Se eu estou falando mais médio, é meu amigo, assim. Se eu estou falando agudo, é... entendeu? É mais ou menos isso. Vamos para o próximo assunto. Vamos falar um pouco sobre intensidade. Eu posso ter a mesma frequência, pessoal. Então, ó, eu posso ter a mesma frequência numa intensidade baixa ou numa intensidade alta, ou numa intensidade mais alta ainda. Né? O que é a intensidade? É o volume do som, pessoal. Quando você está lá no rádio, abaixa o volume, aumenta o volume. É importante vocês entenderem isso aqui, porque quando a gente chegar em equalizadores, esse conceito é muito importante, tá? Aí, pessoal, a gente chega nos alto-falantes. A gente vai explicar aqui os alto-falantes. Ó, tem um alto-falante aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, um alto-falante aqui. O que é o alto-falante, meus amigos? Galera, eu vou explicar de maneira bem simples, tá? O alto-falante, ele transforma energia elétrica, ó, energia elétrica, tá? Ó, energia elétrica em energia mecânica, né? Ele mexe, ó, mecânica, ele mexe, tá vendo? E essa energia mecânica, ó, se eu bater aqui, ó, ó o funkeiro, ó. Essa energia mecânica vira energia acústica, né? Vira energia sonora, vira som, pessoal. Então nós temos aqui a transformação de energia elétrica, tá? Ó, energia elétrica em energia acústica, né? Vamos botar energia mecânica e depois de energia mecânica a gente tem o som por final, tá, pessoal? Como que funciona o alto-falante? Pessoal, é um pouquinho complicado de explicar. Talvez eu tenha que fazer essa explicação do funcionamento do alto-falante um pouco mais adiante, tá? Mas basicamente, você tem um ímã aqui, né, ó, ímã, você tem um ímã, tá vendo? Um ímã pesado aqui, ó, ímã pesado, ó, 10 watts, né, 6 ohms. Vocês vão entender o que é ohms, o que é watts. Calma aí, pessoal, tá começando. O curso tá começando, tá? Hoje é só uma aulinha de boa, de leve. Então vocês têm um ímã, tá? Ó, vocês têm um ímã. E aqui, ó, você tá vendo que tem dois fiozinhos, ó? Aqui dentro você tem uma bobina. E essa bobina é cheia de fiozinho enrolado, tá? Cheia de fiozinho enrolado, tá? Quando você põe energia elétrica, tá? Nesse alto-falante, energia elétrica, né? Você vai ter uma bobina lá, ó, toda enroladinha, toda enroladinha. Toda enroladinha. Quando você põe energia elétrica lá, vamos supor, eu vou mostrar para vocês agora, eu vou pegar uma pilha lá e vou ligar. Vamos supor que você põe aqui uma pilha, né, ó. Você põe uma pilha em cada ponta da bobina. Pode ver, a bobina tá aqui enrolada, não é mentira não, pessoal. Sai, ó. Tem do negocinho que chama cordoalha, tá vendo? Ó, tá ligado ali, ele vem e liga na bobina. Quando você põe energia, ele produz um campo magnético, pessoal, né? E aí você tem um ímã aqui embaixo. Você tem um ímã que com tudo desligado, ele tá lá parado. Mas só que ele tá fazendo um campo magnético, ele tá exercendo uma força, digamos aqui, para cima, ó. Se eu empurrar para baixo, ó, ele volta. Então você tem um ímã aqui. Quando você pôr energia elétrica, nós vamos ter um segundo campo magnético. Então nós vamos ter dois campos magnéticos. Vamos supor que o do ímã empurra para cima e quando você põe energia, ele empurra para baixo. Aí ele mexe. Então, basicamente, quando eu ponho energia aqui, ó, ele vai se mexer. Vou mostrar para vocês, vou provar para vocês que aqui nós mostra, pessoal, mas não fica de falação não, né? Vai botar a bateria ligar e vou mostrar para vocês. Então, ligou, ele vai excursionar. Esse movimento chama excursionamento. Ele mexe, ele pode mexer tanto para baixo quanto para cima, dependendo da polaridade. Vocês vão entender aqui daqui a pouco, tá? Então nós temos aí o conceito de alto-falante. Vou pegar a pilha para vocês verem.
Então, pessoal, estamos aqui, ó, com o alto-falante. Eu vou pegar aqui, ó, um controle remoto aqui, ó. Vou pegar... Ih, tem que descascar o fio. Vou descascar aqui e já volto. Vamos lá, pessoal. Então tá ligadinho aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou encostar aqui, ó, na pilha, ó. Ó. Tá vendo, ó? Que quando eu encosto aqui, ó, ele sobe, ó. Então, se eu ficar, ó, se eu ficar raspando aqui, ó, produzir uma frequência alta, né? Produzir uma frequência alta, ele faz uma frequência alta, ó. Se eu já encostar mais lentamente, ó, só encostar e tirar, é uma frequência mais baixa. Então perceba que se eu ficar arranhando isso daqui, ó, eu vou ter vários micro contatos ali e vou estar fazendo uma frequência alta. E perceba uma coisa, ó, se eu ligo assim, ó, ele sobe. Agora, se eu inverter, ó, ele vai descer, quer ver, ó? Ó, agora ele vai para baixo, tá vendo que eu inverti o fio? Esse conceito, pessoal, de polaridade é muito importante. O pessoal fala, ah, som não tem positivo e negativo. Opa, não tem positivo e negativo, porque é onda, né? É onda, digamos assim, é corrente alternada, tá? Tá sempre se alternando. Só que tem um detalhe, mas não tem polaridade, né? Teoricamente não tem polaridade, mas tem fase, né? Imagina, se um alto-falante está subindo lá, quando você está fazendo sua festa, e o outro está descendo. Os dois tinham que subir junto e descer junto. Se um sobe e o outro desce, um absorve o som do outro. Então você tem um cancelamento. Calma, vou explicar cancelamento depois, vocês vão entender. Mas saibam, faz de conta, como eu disse a vocês, faz de conta que tem polaridade, tá? Não inverta os fios do alto-falante, tá? Vermelho com vermelho, preto com preto e tá tudo certo, tá? Beleza, tá explicado. Outro conceito, assim, muito importante, né, de se saber acústica, que eu vou chegar aqui agora. Deixa eu ver aqui se é o caso de eu já falar disso aqui agora. Calma, ainda não. Ainda não, que eu tenho que falar só um pouquinho, dar uma introduçãozinha de amplificadores para vocês. Mas, pessoal, é muito importante também vocês entenderem essa questão da elétrica, né? Energia elétrica virando energia sonora, né? Virando som. Por que é muito importante, pessoal? Porque aí agora vocês vão entender o amplificador. Vocês viram que eu peguei dois fios aqui, liguei na pilha e o alto-falante mexeu, né? Ou seja, energia elétrica virou energia mecânica, né? Mexeu aqui, mecânico, mexeu, tá? Energia mecânica, som, sei lá, do jeito que você quiser chamar aí. Beleza. Aí você fala, pô, Gustavo, então tá resolvido. Então resolveu a minha vida. Nossa, vou fazer som amanhã, vou ganhar dinheiro amanhã. Vou pegar esses dois fios aqui, vou ligar na saída de fone do meu celular, né? Porque a saída de fone, energia, vocês falou pra mim que é energia elétrica, né? E vou ligar no alto-falante aqui e tá tudo certo, tá tudo resolvido. O som vai sair, vou ligar todas as caixas do Rock in Rio, vou tocar o Rock in Rio inteiro com o meu celular. Não, pessoal, sinto lhe dizer, mas não é assim. Por quê, Gustavo? Porque eu vou explicar pra vocês. Aqui você viu que ele mexeu um pouquinho, né? Eu botei, vamos supor ali que o aparelho ali, as pilhas aqui, né? Cada pilha 1,5 V, 3 volts. 3 volts mexeu um pouquinho. É pouca potência, ele não fez quase barulho. Né? Ou seja, se você ligar seu celular ali, digamos que a saída do fone do seu celular deu 1 volt. É pouco, pessoal. Não vai tocar, né? Não vai tocar, não vai funcionar, vai queimar até a saída do seu celular. Então o que acontece? Aí entram em cena os amplificadores, meus amigos. Agora, se você tiver um amplificador, você pode, né? Lembra que eu falei de intensidade? Você pode jogar o sinalzinho do seu celular, que é fraquinho, né? Que é um sinalzinho elétrico fraquinho, num sinal elétrico monstruoso, e tocar seu paredão, e tocar seu alto-falante, né? Vamos supor que isso aqui é um alto-falante de paredão aí de 3.000 watts, né? E o amplificador, meus amigos, ele é medido aí na potência watts, tá? É medido em watts. Watts, né? RMS, né? Isso aí seria a potência do amplificador, né? A potência. Então, pessoal, é muito importante vocês entenderem esses conceitos aí, primeiro para vocês não ser feito de bobo, essas coisas, né? Então, nós falamos um pouco sobre o alto-falante, né? E já estamos introduzindo o amplificador. Olha que legal, nosso curso está evoluindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem comentar, tá? Então, vocês viram que o alto-falante ele transforma energia, vamos resumir, energia elétrica, né, em energia mecânica, tá? O amplificador vai transformar, tá?
O amplificador vai transformar energia elétrica fraca numa energia elétrica mais forte para você poder jogar no amplificador, tá certo? Ele vai aumentar aí, digamos que entrou lá o som do seu celular, o somzinho do fone de ouvido saiu 1 volt, e ele vai jogar lá em 60 volts. Opa, 60 volts já toca, né? 60 volts já dá para tocar. Mas assim, você não vê, vou comprar um amplificador de 60 volts, 80 volts. Isso aqui você não usa, pessoal. Ao invés de usar isso aqui, aí a gente usa a impedância, mas daí já é outro assunto que vai ser explicado em outro vídeo, tá? Porque hoje a aula principal, pessoal, é falar sobre acústica, tá? A gente vai fazer uma aula dedicada só a amplificadores, explicando tudo isso daí, fica tranquilo, tá? Eu dei só uma palhinha ali só para você entender o sistema básico acústico, tá? Então vamos lá, só para resumir. Então seria a fonte de áudio, ó, resumidamente, tá, pessoal? Mais pra frente vai ter outras situações. Temos a fonte de áudio, temos o amplificador, né? Temos o amplificador e temos a caixa, né? A caixa de som. Ou só o alto-falante, né? Mas é que tem que ter a caixa de som. Se você ligar só o alto-falante vai funcionar, mas tem que ter a caixa. E agora vocês vão entender por que tem que ter a caixa de som. A caixa de som, pessoal, ou caixa acústica, é onde o alto-falante, ele tá cortado aqui pra vocês verem mesmo, é onde o alto-falante vai montado, né? Os engenheiros, esses caras aí, eles descobriram que, ó, o alto-falante fora da caixa, ó. O alto-falante, ó, dentro da caixa, ó. Vendo que ele dá mais som? Então, a caixa, pessoal, serve para melhorar o som, ó. Vou bater aqui, ó. Com a caixa. Sem a caixa, ó. Sem a caixa. Vendo? Com a caixa. Melhora o som, entendeu? Então a caixa, pessoal, ela vai pegar as ondas, né, que eu falei pra você, ela vai pegar essas ondas aí das perturbações do som, né, e vai harmonizar isso daí, né? Ela vai fazer, digamos assim, ela vai concentrar, né? Ela vai concentrar o som, tá? Aí temos vários tipos de caixas, tá? Vou explicar pra vocês, vamos chegar lá. Tá? Temos vários tipos de caixa, mas basicamente a função da caixa de som aqui é botar ordem na coisa. Opa, só o alto-falante, né? Não dá. Pega o alto-falante, você pega a caixa de som da sua casa, tira o alto-falante, põe no alto-falante. Nosso curso, pessoal, é mais prático que teórico. Então, é interessante que vocês comprem bugiganga de som, essas coisas pra vocês fuçar, pra vocês aprenderem. Não tem jeito. Se não fuçar, não vai aprender, pessoal. Tá? Então, tira o alto-falante da caixa, você vai ver que é um som. Põe o alto-falante dentro da caixa, você vai ver que é outro. Entendeu? Então, é isso daí. As caixas de som, né? Ou caixas acústicas também, pode ser chamado de caixas acústicas. Então, pessoal, a acústica ela vai trabalhar aí, pessoal, com a reverberação. O que é reverberação, meus amigos? Eu não vou falar das outras, de difração, refração, vai ficar muito complicado. Eu vou falar basicamente aí da reverberação, né? O que é reverberação, pessoal? Reverberação é quando você entra no banheiro, quando você canta no banheiro. Você já reparou que o som fica mais alto, o som fica mais bonito? Aquilo é o reverb, é reverberação. O som vai, fica passeando lá, criando várias ondas doidas lá. Bem maneiro, bem grosso, se não de maneira bem grossa mesmo, bem simples pra vocês entenderem. Porque assim, se eu aprofundar muito, vai ficar complicado vocês entenderem. Depois a gente pode fazer outras aulas, se vocês quiserem, mais técnica. Temos aí um pouco da reflexão, né? Reflexão às vezes é muito engraçado. Você tá assim, por exemplo, aqui, ó. Você tá aqui, aí alguém, vamos supor que lá embaixo seja, aqui você tá numa laje, lá embaixo alguém fala, o som bate aqui em cima e volta, e fala como se a pessoa estivesse atrás de você. Aquilo é uma reflexão. Então o som às vezes ele bate, sobe, né? Bate no teto e volta. Então, temos uma reflexão. Propagação, né? É o som saindo daqui no seu ouvido. Simples, pessoal. Simples. É importante a gente trabalhar, saber um pouco de acústica, né? Estudar acústica, por quê? Sonorizar em lugar aberto, fazer som em lugar aberto é uma coisa. Fazer som em lugar fechado é outra. Fazer som em lugar que é semi-aberto, semi-fechado é outra. Então, lugar aberto, você vai precisar de mais equipamento de som. Por quê? Porque é tudo aberto, você não tem a reverberação para te ajudar, né? A reverberação ali, ela meio que aumenta, ela meio que te engana, né? Vocês vão entender isso mais para frente, tá? Fazer som em lugar fechado é mais tranquilo, tá? Um pouco menos de som, porque o som vai batendo nas paredes ali, vai voltando, então dá a impressão que o som rende mais, tá? E fazer som em lugar meio aberto e meio fechado é um meio termo, não precisa nem de pouco som nem muito som, tá? Beleza? Então essa quantidade de equipamento aí, ela vai variar, tá? Então, pessoal, eu vou ensinar aí, eu acho que eu já vou encerrar, e vou fazer um catadão aqui para vocês entenderem, então, vou fazer um resumo aqui. Então falamos aí sobre o som, né, que o som é perturbação do ar, né? Perturbação do ar, ó, tô perturbando, ó.
Perturbando o carinha aqui, daqui a pouco ele fica irritado, ó. Já se irritou, já. Perturbação do ar, né? Essa perturbação do ar, ela vai ser numa frequência, por exemplo, uma frequência mais baixa, alto-falante mais devagar, som mais grave. Frequência mais alta, ó. Alto-falante mexe mais, tá? Alto-falante mexe mais. Frequência mais alta, tá? Intensidade, que eu falei pra vocês, som sem amplificador, ó. Com amplificador, ó. Com amplificador ele mexe mais. Sem amplificador, só um peidinho, ó. Com amplificador, ó. Sem amplificador, com amplificador, né? O que determina potência do amplificador? Se é fraco, se é forte? É os watts, pessoal. Né? É os watts RMS. O que é RMS? É uma norma aí padrão aí que criaram aí para potência do amplificador. Só que já estão sacaneando no tal do RMS. Vocês vão entender mais lá na frente que potência não é tudo. Vou explicar tudo isso para vocês. Na aula de amplificadores que a gente vai ter mais para frente, vocês vão entender, né? Amplificador, casamento, né, de amplificadores e casamento de alto-falantes. Vocês vão entender essa questão aí, né, de potência, sensibilidade, tudo isso aí a gente vai explicar mais pra frente na aula de amplificadores, tá? Esqueci de falar. Existem caixas de som ativas, passivas e ativas com send. O que é uma caixa ativa? Tenho aqui, ó, amplificador de caixa ativa. Amplificador de caixa ativa, a caixa ativa ela tem um amplificador. A caixa ativa sim, pessoal, você pode ligar seu celular direto nela, mas ninguém fala para você que isso só é possível porque tem um amplificador dentro, tá? A caixa ela é ativa porque ela tem um amplificador, por isso que é ativa. Caixa passiva, ó a caixa passiva aqui, ó, pessoal. Caixa passiva, ó. É uma caixa passiva, não tem amplificador. É só os fios para você ligar ali no amplificador, né? E temos caixa ativa, né? Caixa ativa com send. O que é o send? Saída para uma passiva. Então tem caixas ativas aí que você pode fazer o casal dela. Você coloca a caixa ativa e a passiva. A saída, ela tem uma saída para você ligar uma caixa passiva, né? Então, digamos assim, tem caixas ativas que você quer ter duas, você tem que comprar duas ativas, resumindo. E tem caixas aí ativa com saída que você pode comprar uma ativa e uma passiva, sai mais barato. Só que eu também vou explicar para vocês que eu não gosto muito disso, não acho isso muito legal, a gente vai chegar lá também. É uma solução econômica, mas em termos aí de qualidade não é tão boa. Tá? Então, pessoal, aula aí básica de som e acústica já estou encerrando, tá? E para a gente já dar prosseguimento, hoje à tarde eu já quero ver se eu posto a aula sobre amplificadores, tá? A gente vai começar a falar aí sobre amplificadores, né? Que é um assunto muito importante, né? Um assunto, assim, importantíssimo para você estar entendendo, tá? Então, vocês já entenderam aí que tem a caixa passiva, caixa ativa e caixa ativa com saída, né? Com send. Beleza? Vou encerrar aqui por hoje. Quem não curtiu, curta, se inscreva e um forte abraço.